Continuação. Excelente, turma! Na aula passada eu disse que a gente iria fazer o gráfico do momento fletor, mas para eu fazer isso eu preciso definir algumas coisas antes. Sabe aqueles filmes que tem parte 1, parte 2 e nunca termina? Então, essa vai ser a videoaula parte 4 do passo 4. De uma forma ou de outra, a gente está caminhando para o final do dimensionamento de eixos. A ideia da parte 4, da aula 4, seria cumprir 4 objetivos. E esses 4 objetivos seriam os seguintes. Número 1 seria posicionar seções críticas de cada região de interesse, porque eu vou especificar precisamente onde elas estão. Objetivo número 2 seria fazer o diagrama de esforço interno solicitantes de torques e de momentos fletores. Objetivo número 3 seria calcular as reações de apoio. E o objetivo número 4 seria aplicar o critério da ASME nas 4 seções de interesse e aí finalizar o projeto do eixo de entrada. Mas daí a aula ia ficar muito grande, então eu vou tentar cumprir pelo menos esses 2 primeiros objetivos. Beleza? Então vamos começar. Nas aulas passadas a gente definiu que faríamos o escalonamento do eixo de entrada, que é o eixo 1, em 4 sessões. Então eu vou cumprir essa promessa. Se a gente analisar cuidadosamente o critério da ASME, a gente vai constatar que para cada seção nós já temos o coeficiente de segurança, o material de construção do eixo, o KFF para os assentos dos elementos montados, e aí eu faço uma lembrança que o KFF de regiões montadas por chavetas ou eixos ranhurados está sujeito a recálculo. A gente conhece o SN, e aí eu também tenho que fazer a mesma ressalva, porque o SN está sujeito a recálculo porque o C de tamanho foi calculado com o diâmetro de pré-projeto, uma vez que o diâmetro das seções do eixo eram desconhecidas. O KTT é igual a 1 porque a gente tem material dúctil, que no caso é o aço, e a gente também conhece o fluxo de potência, então, consequentemente, a gente consegue fazer o diagrama de esforço interno solicitantes dos torques. Por isso, vocês vão prestar atenção que vai ficar faltando somente o momento fletor para que a gente possa aplicar corretamente a forma da ASME nesses 4 locais que a gente definiu como sendo nossas prioridades. Agora, turma, para a gente resolver essa questão do momento fletor, eu preciso saber exatamente onde serão feitos os cálculos dos diâmetros através do critério da ASME. E eu digo isso porque a gente fez até agora uma definição genérica dessas 4 regiões do eixo de entrada, onde a gente vai aplicar o critério de dimensionamento. Só que o critério da ASME requer que as variáveis sejam conhecidas localmente com exatidão. Então, vamos lá que eu quero cumprir esse primeiro objetivo, que é fazer o posicionamento das seções de interesse. Gente, aqui, dado que nós precisamos fazer os cálculos para essas 4 seções, eu necessito posicioná-las precisa e individualmente. Porque quando a gente calcular o diâmetro da região do acoplamento, por exemplo, eu preciso introduzir precisa e exatamente na forma da ASME as variáveis da seção crítica dessa região. E é por isso que a gente precisa estabelecer qual é a seção crítica das regiões do nosso interesse. E aqui vem um negócio conceitualmente muito importante. Por quê? Quando a gente fala de seção crítica daquela região, as pessoas tendem a achar que é a região de maior esforço. E isso nem de perto necessariamente é verdade. Porque quando a gente usa o termo seção crítica, é o local daquela determinada região que tem a combinação de fatores mais crítica. Para simplificar minha explicação, eu vou te dar um exemplo hipotético. Pensa aqui comigo, por favor, em uma região hipotética, de um eixo hipotético, na qual eu vou analisar 3 pontos hipotéticos submetidos a esforços teóricos hipotéticos e que têm KFF hipotéticos. Eu vou colocar as condições operacionais desses 3 pontos hipotéticos nessa tabela hipotética. E se eu puder usar como exemplo, é como se esses 3 pontos estivessem aqui, nessa região de mesmo diâmetro entre o rolamento A e o pinhão número 1. Eu estou me referindo a essa região aqui, Pois bem, no ponto X hipotético, eu tenho a incidência de um momento fletor, por exemplo, de 20 Nm e um KFF igual a 1. Hipoteticamente, no ponto Y, eu teria a incidência de um momento fletor de 10 Nm e um KFF igual a 2. E por fim, no ponto Z, que é para lá de hipotético, eu tenho a incidência de um momento fletor, por exemplo, de 15 Nm e um KFF igual a 1,5. E minha pergunta para vocês é, qual é a seção crítica dessa região de estudo? Seria a seção X, a seção Y ou a seção Z? Você acha que por acaso seria a seção X a seção crítica, porque essa seção tem o maior momento fletor? Ou talvez sua desconfiança seja que a seção crítica seja no ponto Y, porque ela tem o maior KFF? Aí, turma, uma análise de engenharia vai te mostrar que a seção crítica vai ser a seção Z. E é muito fácil de eu justificar isso para vocês, porque o maior esforço real aplicado é no ponto Z. E o curioso é que essa seção Z não está sujeita nem ao maior esforço teórico, muito menos tem o maior KFF. Só que ela é uma seção onde eu tenho a combinação mais crítica desses 2 efeitos, o efeito do esforço teórico e o efeito do KFF.
É interessante essa discussão, não é não? E isso sem contar que se esses três pontos hipotéticos estivessem localizados em regiões distintas, a gente ainda poderia ter um outro detalhe a ser considerado. Porque, sendo em uma região diferente do eixo, existe a possibilidade dessa região ou dessas regiões terem propriedades geométricas diferentes. E como a gente está falando de momento fletor, se a gente tiver regiões com diâmetros diferentes, o momento de inércia e, por consequência, o módulo de flexão serão diferentes. Isso causaria que a tensão real naquele ponto também seria influenciada por essa propriedade geométrica. Como eu tenho esse momento fletor, o cálculo da tensão teórica de flexão, que no caso é uma tensão de caráter, de natureza tensão normal, sigma, seria o momento naquela seção vezes o y, que é a distância da linha neutra até a fibra mais tracionada, dividida pelo momento de inércia naquela seção. Isso aqui eu estou me referindo à tensão teórica. Então, a tensão real seria obtida se eu multiplicasse essa tensão teórica pelo KFF daquela seção específica. E aí, se eu fizer um cálculo bastante simples, eu posso perfeitamente concluir que o módulo de flexão nada mais é do que o I dividido pelo Y. Então, seria o momento fletor dividido pelo WF, que o WF é o módulo de flexão. Então, para descobrir qual que é a seção crítica, eu precisaria descobrir qual é a seção que tem a maior tensão normal real. E isso por si só, na verdade, é só um detalhe, porque quando a gente faz um projeto, a gente não faz um projeto do eixo somente para a seção crítica, Porque senão o eixo ficaria aquilo que eu sempre chamei de um cilindrão. E isso é pouquíssimo comum, Da gente fazer um eixo que tem um diâmetro igual de fora a fora. Costumeiramente é feito um escalonamento que, obviamente, é realizado depois de ter o eixo sido mapeado, estudado e projetado corretamente. Então, turma, se a gente tiver que falar sobre seção crítica de um eixo inteiro, isso requer um mapeamento de todas as variáveis e uma posterior sobreposição do efeito combinado delas. E é esse o motivo pelo qual eu tenho insistentemente ao longo dos semestres falado em região de interesse ou região de estudo. Porque eu estou tentando ressaltar a diferença entre a região de estudo e a seção crítica da região de estudo. Porque pensa aqui comigo, gente, quando a gente delimita uma região de estudo, daí sim fica mais fácil a gente identificar qualquer seção crítica dessa região específica. Mas aí eu estou determinando a seção crítica dessa região específica, Isso é muito mais simples do que falar sobre a seção crítica do eixo todo. Então, vamos voltar para o nosso caso. A gente tem 4 regiões que são do nosso interesse. São 4 regiões de estudo. E aí, cada região dessas, eu preciso determinar exatamente qual é a seção crítica. No nosso caso, a decisão vai ser inicialmente guiada pela seção dentro daquela região que tiver o maior KFF. E aí, turma, se por acaso você perceber depois que dentro dessa região tem uma outra região onde o esforço real vai ser maior, tranquilo, você muda os cálculos porque você vai ter uma planilha de cálculo perfeitamente adaptada e com todos os cálculos encadeados. Então, aqui pra gente o panorama será o seguinte, olha só, na região do acoplamento, a gente não tem essa cota marcada como interrogação, ou pelo menos não tinha, porque agora a gente vai determinar. Olha só, se eu consultar um manual do meu acoplamento, eu consigo encontrar essa cota. Na verdade, não é bem essa cota que eu vou conseguir encontrar, eu vou conseguir encontrar qual é a largura do acoplamento. Então vamos fazer isso? Eu vou abrir aqui o manual do acoplamento pra gente. Olha só, tá aqui o manual que eu tinha recomendado que vocês salvassem quando vocês fizeram a seleção do acoplamento. Então eu vou pular aqui diretamente para a página 32, obviamente eu já sei do que se trata, Então eu quero mostrar para vocês que aqui na página 32 o fornecedor te mostra como fazer a nomenclatura, na verdade como fazer a especificação completa do seu acoplamento. Aqui é mais uma curiosidade técnica para contribuir com a sua formação profissional. Veja que o fabricante tenta te auxiliar no mapeamento de cada um desses parâmetros, porque ele explica para cada um do que se trata e em qual página você pode obter as informações. Eu vou escolher um acoplamento que seja com cobertura para alta velocidade, que está descrito na página 38. E turma, por isso que eu falei para vocês insistentemente que vocês têm que analisar, ler os manuais para que vocês possam ganhar experiência e também entender do ponto de vista do fabricante como é que as especificações são feitas. No seu projeto, você escolhe qual acoplamento você achar mais adequado, tá? Você precisa apenas identificar onde esse acoplamento está definido no manual para que você possa encontrar as dimensões corretas. Eu vou aumentar aqui um pouquinho só para que você possa ter noção dessas cotas que eu estou me referindo. Você se lembra que o meu acoplamento é o QF15, feito para um diâmetro de eixo de até 40 milímetros. Porque o diâmetro do eixo do motor era de 38 milímetros. Então, essa parte que vai entrar aqui no lado direito vai ter 38 milímetros. Aqui na página 38, eu tenho um desenho técnico do acoplamento e eu sei que eu estou procurando as cotas F e G, porque são essas cotas aqui que vão em contato com o eixo de entrada do nosso redutor.
Repito, na parte da direita do acoplamento, ela vai em contato com o eixo E0, que é o eixo que sai da ponta do motor. Então, a soma dessas cotas F e G se refere ao comprimento da parte do acoplamento que fica no eixo de entrada. Então, se eu descer um pouquinho mais aqui, eu vou encontrar essa tabela dimensional e vou perceber que no meu caso, no QF15, eu sei que o F vale 34 milímetros e o G varia entre o G mínimo e o G máximo. Então, eu vou obviamente escolher o G máximo, que vai ser 2,8 milímetros. Se vocês prestarem atenção, a gente está falando de um acoplamento que tem largura de aproximadamente 40 milímetros. Não é? Eu fiz essa conta somando 34 com 3 milímetros, digamos assim. Então seriam 37 milímetros, eu arredondei para 40 milímetros, então a metade dessa largura é de 20 milímetros. Por isso eu vou voltar lá para o PowerPoint e dar sequência ao dimensionamento. Só que antes fica aí a recomendação, de você, que nem eu já disse anteriormente, continuar olhando as opções que são descritas no catálogo para que você possa, como eu disse, ganhar experiência e entender como é que esse fabricante seleciona o seu componente. E também, turma, é muito interessante porque para próximos projetos, para aplicações futuras, você tem essa maturidade porque você já viu essas aplicações sendo utilizadas em casos reais, tá legal? Então, turma, a gente pode posicionar a seção crítica da região de estudo do assento do acoplamento. A gente convencionou denominar essa região de D-acoplamento. Essa seção está localizada a 20 milímetros para a esquerda do centro do acoplamento. Então, só para sua referência, eu vou deixar essa cota aqui em vermelho para que você possa entender que existe a conexão entre essas duas cotas aqui. Beleza? Vou só apagar aqui para que não fique muito poluído o nosso desenho. Agora, turma, eu vou posicionar a seção do pinhão. E eu vou usar a cor verde para fazer isso. Como a gente sabe qual é a largura do pinhão 1, fica muito fácil a gente determinar qual é a distância entre o centro dessa roda dentada e a seção crítica. No meu caso, o pinhão número 1 tem largura de 10,62 milímetros. E como tem uma distânciazinha entre o fim da chaveta e o anteparo aí no eixo, eu vou considerar uma largura de 12 milímetros, tá legal? Portanto, eu vou posicionar a seção crítica a 6 milímetros para a esquerda do centro do pinhão 1. E só para ficar essa referência, eu vou aqui circular de verde para que você possa entender a conexão e, na verdade, o posicionamento específico da seção crítica dessas 4 regiões que eu defini como sendo nossas regiões de interesse do eixo de entrada. Agora, faltaria que a gente soubesse a largura dos rolamentos para que a gente pudesse posicionar as seções críticas dos assentos de ambos os rolamentos. Só que a gente só vai conseguir achar essa dimensão, ou seja, a largura dos rolamentos, no próximo passo. Então daí, uma das alternativas é, por razão de simplificação, a gente aplicar o critério da ASME considerando o momento fletor no centro dos rolamentos. Só que se você raciocinar bem, a gente já sabe quanto é que vale esse momento fletor, não é verdade? Se você não percebeu ainda o que eu estou falando, eu vou deixar para falar sobre isso depois. Então, quando a gente for fazer os cálculos aí no rolamento, também a gente vai utilizar o fator de concentração de tensão máximo dessa região, que obviamente é o fator de concentração de tensão combinado entre o fator de concentração de tensão devido à fixação dos elementos e também o fator de concentração de tensão em decorrência da variação geométrica dessas regiões. Então, turma, eu acabo de cumprir o primeiro dos nossos 4 objetivos, porque a gente acabou de posicionar exatamente as seções críticas de cada região de interesse. Então a gente vai para o segundo passo, que é fazer o diagrama de esforço interno solicitantes de torques e momentos fletores. Só que aqui eu já vou te avisando, eu não vou cumprir nessa aula esse objetivo integralmente, porque nessa aula, turma, eu pretendo fazer com você somente o diagrama de esforço interno solicitante dos torques e deixar para a aula da sequência fazer o diagrama de esforço interno solicitantes dos momentos fletores. Ô, gente, eu sei que nós já conversamos sobre isso antes, mas eu quero retomar isso aqui porque é importante demais a gente deixar claro que vocês precisam fazer o diagrama de esforço interno solicitantes de torque ao longo dos eixos. Eu vou fazer para vocês o fluxo de potência no sistema todo de novo. E com esse fluxo de potência, vocês conseguem fazer o diagrama de torques dos eixos. E é claro, conforme eu havia combinado com vocês, eu vou fazer o detalhamento aqui somente para o primeiro eixo. Eu vou partir de um pressuposto que é amplamente aceito, que a potência flui através do centro da largura dos elementos que consomem potência. Então, a potência flui do motor para o eixo de entrada E1 através do acoplamento bipartido. Daí, o pinhão 1 transmite a potência para a coroa 2, que está localizada no eixo intermediário E2. Nesse eixo, a potência progride até o pinhão 3 e depois ela migra para a coroa 4, que está no eixo de saída do redutor E3. Da coroa 4, a potência vai para a polia pequena 5 e, através das correias, a potência vai para a polia grande 6, que está no eixo de saída E4 do sistema de transmissão de potência. E aí, turma, eu peço para você prestar atenção, por favor, porque onde tem potência, tem torque.
E claro, onde não tiver potência, o torque vai ser nulo. Vocês estão acostumados comigo e vocês sabem que eu gosto muito de fazer metáforas e associar o fluxo de potência com um fio de condução de energia elétrica que está desencapado. E daí, se você colocar sua mãozinha no fio, você vai tomar choque, porque ali passa potência. Agora, se você colocar sua mão fora da região onde passa o fio, você não vai tomar choque, porque ali não passa potência. A analogia reside no fato de que a energia elétrica representa o papel da potência e o fio condutor representa o papel do caminho percorrido pela potência. E como o torque está associado à potência e à rotação, a gente precisa identificar por onde flui a potência, porque todos os eixos têm rotação. Então, o que vai diferenciar se tem torque ou não naquela região é se tem potência transmitida por ali. Eu sei que se trata de um conceito básico, mas é fundamental para o dimensionamento de eixos, porque a gente precisa saber qual é o torque na determinada região do eixo. E a gente viu aqui que tem várias seções dos eixos cujo torque é nulo. E é por isso que eu acho fundamental desenhar o diagrama de torques, porque isso cria uma representação gráfica exuberante que vai nos ajudar a guiar os cálculos. Então eu te mostro agora o diagrama de torque no eixo de entrada E1. Eu repito, eu vou fazer o diagrama de torque somente para o eixo de entrada do redutor e vocês têm que repetir esse mesmo processo para os outros eixos de transmissão de potência. Porque é através desses diagramas que vocês vão identificar qual que é o torque aplicado em cada seção. Ô, gente, em comparação com as linhas de construção que eu usei para fazer o diagrama de KFF, eu acabei acrescentando algumas linhas relativas aos centros das larguras dos elementos montados. E eu fiz isso só para deixar o diagrama mais completo, tá? O valor do torque foi definido previamente, então fica fácil a gente desenhar os bloquinhos representativos. Eu coloquei a altura desse bloquinho proporcional ao valor do torque. E agora, para a gente completar o diagrama de esforço interno solicitantes, nós vamos para o cálculo do diagrama do momento fletor. Só que eu vou fazer isso na próxima videoaula. Assim a gente dimensiona o eixo em doses homeopáticas. Então já já a gente continua.